Olá! No vídeo de hoje nós vamos comentar a acumulação de insalubridade e periculosidade. Esse tema foi objeto de recurso de revista publicado no dia 13/10. Caso os senhores tenham interesse do material escrito deste vídeo, basta mandar um e-mail para rbonfimadv@uol.com.br. Ater-se que o Bonfim é grafado com M no meio e M no final, ok? Ora, vamos discutir o tema que foi objeto do recurso de revista. O que se questiona nesse recurso? Se o reclamante trabalha em situação perigosa e em situação insalubre, ele teria direito aos dois adicionais? Se eu me debruçar sobre a CLT, eu diria que não. E diria que não por quê? Porque o artigo 193, parágrafo 2º do texto consolidado, é peremptório ao afirmar que, caso o reclamante esteja sobre a incidência dos dois adicionais, ele deveria escolher um. Ou seja, a lei não permite, a lei infraconstitucional não permite acumulação dos dois, da insalubridade e da periculosidade, dos dois adicionais. Vamos interpretar esse artigo 193, parágrafo 2º, à luz do artigo 7º, inciso 23 da Constituição Federal. E o que diz o artigo 7º, inciso 23 da Constituição Federal? Diz o seguinte, que cabe o adicional de remuneração para as atividades penosas, para as atividades insalubres e para as atividades perigosas, vírgula, na forma da lei. Interpretou-se no começo que na forma da lei, esses adicionais seriam devidos na forma da lei, podendo a lei limitar o recebimento desse adicional. E por isso, o artigo 195, parágrafo 193, perdão, reformulando o 193, parágrafo 2º, estaria exatamente na forma da lei, como diz o 7º 23, reduzindo os adicionais. Correta essa interpretação? Não. E por que essa interpretação não é correta? Porque, volto à Constituição Federal, quando no artigo 7º 23 disse que é devido adicional de penosidade, insalubridade e periculosidade, não restringiu esta verba, não restringiu esse adicional para um ou outro quando há incidência de mais de um. Quando a norma infraconstitucional nega um dos adicionais, a norma está, na verdade, infraconstitucional, afrontando o termo constitucional. Na forma da lei, a norma poderíamos entender que poderia reduzir, falar, olha, se tem dois adicionais, um pode ser 20, é 40, mas se tiver dois, um é 20 e o outro é 30. Mas não negar vigência à norma, porque no momento em que você diz que tendo dois, um não é devido, você está obliterando, você está afrontando a norma constitucional. E o artigo 193, parágrafo 2º, tem que ser interpretado à luz da Constituição Federal, ou seja, à luz do artigo 7º, inciso 23, e não o inverso, como até então se fazia. Este é o único argumento jurídico? Não. Eu tenho outros argumentos jurídicos a mostrar o equívoco do artigo 193, parágrafo 2º. O Brasil é signatário de duas convenções coletivas da OIT, da Organização Internacional do Trabalho. O Brasil é signatário da Convenção 155 e 158. As duas convenções dizem o seguinte, por exemplo, na 155, no artigo 11 dessa convenção, a linha B, diz, literalmente, textualmente, que se o trabalhador estiver sobre o Estado, trabalhando em situação insalubre e perigosa, o Estado aí com letra maiúscula, o Estado, em nosso caso o Estado brasileiro, deverá apelar para que ele receba os dois adicionais. Ora, é pacífico que as convenções internacionais, inclusive dito pelo Supremo, como ela trata de garantir a saúde humana, porque na verdade os adicionais, e isso só deveria ser por exceção
é para compensar aquele que está em trabalho destruindo a sua própria saúde, que essas duas convenções têm caráter de convenções que protegem o direito do ser humano. Logo, ela estaria elevada à hierarquia de norma constitucional. Ora, se ela estaria elevada à hierarquia da norma constitucional, não poderia uma norma legal ser superior a uma norma elevada ao status de emenda constitucional. Como diz lá o artigo 5º da Constituição Federal, no seu parágrafo 5º, alterado pela emenda constitucional 45 de 2004. Mas ainda que você entenda que ela não seria uma norma elevada à categoria de emenda constitucional, essas duas convenções, uma coisa você há de entender: o Supremo Tribunal Federal diz que as convenções internacionais ratificadas pelo Brasil são normas supralegais, estão acima da lei. Ora, essa é mais uma razão que levaria a dizer que não poderia se aplicar o parágrafo 2º do artigo 193. Então, não tenha dúvida, é correto afirmar que as convenções 155 e 148, quando essas convenções foram ratificadas pelo Brasil, acabou-se o quê? Revogando o parágrafo 2º do artigo 193. Acabou-se revogando a NR16, que também não permite a acumulação desses dois institutos da insalubridade e da periculosidade. Veja, esse recurso de revista publicado hoje, ele, inclusive, no seu resumo, ele parte dessas premissas, ora, explicado. Em síntese, diz o ministro relator o seguinte: o direito aos adicionais de salubridade e periculosidade é assegurado no artigo 7º, 23 da Constituição Federal de forma plena, sem qualquer ressalva no que tange a acumulação. Então, qual foi o entendimento dos ministros? Que esses direitos estão de forma plena. Se vem o legislador e diz que tem que escolher um deles, afrontou a Constituição Federal. Segunda premissa, disse o TST: a possibilidade de regulação por lei mencionado no estado dispositivo não autoriza a redução do alcance do preceito constitucional. É interpretação restritiva. Segunda premissa, disse o TST: embora o artigo 7º, 23, no final, diz que esses adicionais são devidos na forma da lei, esse na forma da lei não tem o condão de suprimir esta insalubridade ou esta periculosidade. Normatizar não significa suprimir, sob pena de obliterar o artigo 7º, 23 da nossa Carta Política. A terceira premissa afirmou o ministro relator: em virtude de constituir instrumentos consagrados de direitos sociais, as convenções da OIT correspondem a tratados de direitos humanos. Então o TST entendeu que essas duas convenções são elevadas a tratar de direitos humanos. Em sendo tratado de direitos humanos, aplicar-se-ia o parágrafo 5º do artigo 5º da Constituição Federal, que diz que os tratados internacionais ratificados pelo Brasil são elevados à categoria de emenda constitucional. Logo, teria inclusive que ser votado com quórum de emenda constitucional. Você poderia me perguntar: os anteriores, professor? Os anteriores, embora não votados, não recepcionados com quórum de emenda constitucional, o Supremo também entendeu que valeria como emenda constitucional. Mas ainda nessa terceira premissa, disse que esses tratados são elevados a categorias de tratado de direitos humanos e, por conseguinte, possui tal hierarquia normativa, além de conteúdo mais favorável. A quarta premissa desse acórdão: as convenções 148 e 155 determinam sejam levadas em consideração os riscos para a saúde decorrente de exposição simultânea a diversas substâncias ou agentes,
o que é representado no Brasil em casa e tela por compensação propiciada pela percepção dos dois adicionais. Por último, a última premissa desse acordo diz: tais convenções derrogaram as regras previstas no artigo 193, parágrafo 2º, mas também da CLT, mas também a NR 16, emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Não há mais campo, não há dúvida de incidência hoje o parágrafo 2º. Seria inconstitucional o juiz indeferir a acumulação desses dois, da insalubridade e da periculosidade, a acumulação desses dois adicionais sobre a interpretação, levando em consideração a interpretação do parágrafo 2º. Ou seja, esse conjunto, esse arcabouço normativo. Convenção 155, Convenção 148, artigo 7º, 23 da Constituição Federal, levam a crer a derrogação do parágrafo 3º, do parágrafo 2º do artigo 193 e também da NR 16. Essas foram as fundamentações levadas pelos ministros no acórdão publicado na data de hoje. Agradeço aos senhores e no próximo vídeo estaremos aqui para comentar mais outros temas polêmicos ou temas atuais decididos não só pelo TST, mas também por alguns regionais. Até o próximo vídeo e bons estudos!